eu quero fazer menção ao texto de Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 ao versículo 38, e eu gostaria que você estivesse conectado comigo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Glória a Deus, que o Senhor aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Amém? Eu gosto muito desse texto e acredito até que não exista um texto tão missionário quanto este na Bíblia Sagrada. É claro que a Bíblia, ela do seu escopo, ela fala muito de missões, mas quando eu penso no exemplo de Jesus Cristo, eu acho esse texto tremendo, porque ele traz alguns princípios a respeito de missões que, se bem aplicados à nossa vida, vão nos conduzir pelos mesmos caminhos que Cristo conduziu o seu ministério e vão nos fazer ter bons resultados na nossa caminhada. E isso é importante para nós, porque como homens e mulheres de Deus, existem algumas coisas que precisam ser prioridade na nossa vida. Na nossa caminhada cristã, a primeira grande prioridade é adorar a Deus. Não existe nada que seja mais importante do que isso. Nós nos posicionamos como adoradores e é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos adoradores. Mas, na sequência, vem a questão missionária. Amar ao próximo como a si mesmo significa também desejar que o próximo tenha a mesma condição de salvo que eu e você temos agora. Porque nós somos salvos, não porque sejamos melhores do que ninguém, não porque fazemos parte da igreja A, da igreja B ou da igreja C, mas nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos alcançou a cada um de nós em situações adversas, em situações diferentes, mas quando ele nos alcançou, ele nos tornou também adoradores. E quando nós pensamos na evangelização, quando nós pensamos em missões, o que nós estamos fazendo é pensando no bem-estar do nosso próximo. A melhor coisa que nós podemos oferecer para o próximo é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele chega a ser tão precioso que seria muito mais importante, ele é muito mais importante do que se descobríssemos hoje a vacina que neutraliza o Covid. Ainda assim, o Evangelho de Cristo é mais importante, porque o Covid pode matar, mas o Evangelho de Cristo dá vida em abundância. E por isso nós precisamos pregar o Evangelho e viver missões. E nesse texto aqui eu vejo o exemplo de Jesus fazendo missões, um exemplo que nós precisamos seguir, que precisa estar na nossa trajetória missionária. E eu quero ser breve, eu falei 2 horas, estava brincando, é óbvio, porque eu quero mostrar pelo menos 5 considerações importantes desse texto, para que você aplique na sua própria vida, a fim de que você possa viver segundo aquilo que Deus planejou para você. A primeira consideração que eu quero fazer nesse texto diz respeito ao contexto em que Jesus Cristo trabalhava. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Esse era o contexto do evangelismo que era promulgado, que era efetivado por Jesus Cristo. Todos os lugares, todos os povoados, conforme diz o texto da grande comissão em Mateus, né? Todas as nações. E aí, então, nós vemos lá na grande comissão de Marcos, a toda criatura. Esse é o contexto missionário que nós devemos nos posicionar. Nós devemos pregar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Jesus Cristo ele andava por todas as regiões possíveis, anunciando as boas novas do seu Evangelho. Nós também precisamos fazer isso, até porque existem pessoas carentes do Evangelho de Cristo em todos os contextos. Pessoas em todas as nações, em todas as culturas, em todas as condições. Talvez você não me conheça,
Mas eu, por exemplo, fui alcançado dentro de uma penitenciária, na penitenciária da Mata Escura, aqui em Salvador, onde cumpri a pena, de onde já havia fugido 2 vezes, e foi ali que Jesus me alcançou, porque alguém considerou o contexto de Jesus Cristo, todos os lugares. E este alguém, ele foi até a penitenciária para pregar o Evangelho de Cristo, para lançar a semente do Evangelho. Essa semente alcançou o meu coração, essa semente brotou no meu coração. Através dessa semente, eu me relacionei com Jesus Cristo, com quem me relaciono há 32 anos para a glória de Deus. Mas isso porque pessoas pregaram o Evangelho de Cristo, considerando todo o contexto. Você está pronto para pregar o Evangelho de Cristo em qualquer lugar? Você está pronto para caminhar por qualquer povoado, por qualquer cantinho aí da sua cidade ou em qualquer outro lugar? Pregar o Evangelho para todo tipo de pessoa, sabendo que todas as pessoas são criaturas de Deus, que Deus ama e que Deus deseja que sejam salvos? Com toda certeza, Deus, enquanto a sociedade olhava para mim e me via um marginal, Deus olhava para mim e me via alguém que ele sempre amou. Eu me lembro, com 28 anos, eu já estava à beira da morte. Havia vivido no mundo das drogas dos 12 até os 28 anos. Havia vivido no mundo da macumba dos 12 até os 28 anos. Vivia no mundo do crime, e isso me rendeu 9 processos a minha vida toda, até os 28 anos. Mas no 28º ano de minha vida eu nasci de novo, porque alguém se preocupou em pregar o Evangelho de Cristo para mim. E hoje estou aqui, vivendo para a glória de Deus e com o grande privilégio de pregar o Evangelho de Cristo para você. Segunda consideração que eu quero fazer no texto diz respeito ao conteúdo. Primeiro, o contexto, todo lugar. Segundo, o conteúdo. Olha o conteúdo do Evangelho que Jesus Cristo pregava. Ensinava nas sinagogas, pregava o Evangelho do Reino. Então, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o Evangelho do Reino e também curava toda sorte de enfermidades. Interessante isso, né? Porque o ensino do Evangelho não é outra coisa senão discipulado. E o discipulado é o ato sequencial. Depois que você evangeliza alguém, depois que você traz essa pessoa ao conhecimento de Cristo, você precisa ensiná-lo a caminhar dentro de uma perspectiva bíblica, caminhar segundo aquilo que Deus espera da vida de cada um. Então, Jesus pregava o Evangelho, Jesus ensinava o Evangelho e Jesus curava toda sorte de enfermidade. E aí você vai dizer, pastor, como é que isso se aplica na nossa vida? Nós que somos batistas, nós que temos uma visão bastante conservadora com relação a essa questão da cura. Quando o texto diz que curava toda sorte de enfermidades, e é óbvio que isso Jesus fazia de fato no seu contexto, ele nos traz um princípio. Preste atenção. Ele evangelizava. E quando ele evangelizava, ele cuidava do espírito, dando um novo destino ao espírito. Ele ensinava, e quando ele ensinava, ele cuidava da mente, fazendo com que a pessoa pudesse perceber a sua vida e pudesse ter uma vida diferente, pudesse aprender a respeito das coisas de Deus e viver segundo o entendimento de Deus. E ele curava, significa que ele cuidava da parte física da pessoa. Então, evangelizar é isso. Você cuida do espírito, você cuida da alma, você cuida do corpo. E é importante nós pensarmos isso, porque quando a gente lê, por exemplo, textos como o texto de Tiago, e em Tiago a gente vai ver um confronto muito grande com aquela visão meramente religiosa do Evangelho, né? E qual é esse choque que a gente vê? É quando Tiago ele escreve lá no capítulo 2 o seguinte, né? Mostra-me a tua fé com as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. E ele dá um exemplo. Se você passar por alguém que está vivendo na rua, com necessidade, com uma dificuldade, e aí você vai lá, você fala de Deus, você evangeliza, você impõe as mãos, você ora, faz a oração de fé, depois vira as costas e diz, Deus te abençoe,
sem abençoá-lo naquilo que ele precisa, isso não tem sentido. Esse é um evangelho vazio, queridos. Então, o que Jesus fazia era exatamente isso. Ele pregava o evangelho, ele alimentava com o pão da vida, mas ele alimentava também com o pão de farinha. Ele dava o que comer, ele curava, ele cuidava das necessidades mais imediatas daquela pessoa. E nós precisamos aprender a fazer isso, precisamos viver nessa consideração. A terceira questão que a gente percebe aqui no texto diz respeito à compaixão. Olha que coisa interessante. Versículo 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Compaixão é você olhar para outra pessoa que está vivendo uma vida ruim, uma vida difícil, e sentir no seu coração a dor que aquela pessoa está sentindo. Jesus olhava para as pessoas no seu contexto e ele conseguia ver essas características que a Bíblia fala aqui. Ó. Ele via pessoas aflitas, pessoas que estavam em aflição, pessoas que sofriam. Hoje nós temos muitas pessoas aflitas por causa do vírus, né, do coronavírus, pessoas estão aflitas, pessoas estão desgastadas, pessoas estão emocionalmente feridas. E Jesus via isso nas pessoas exaustas. Significa pessoas que já haviam feito de tudo na sua vida, já haviam tentado de tudo. Quantas pessoas nós conhecemos que já tentaram de tudo para ser felizes e não conseguiram ainda? E viviam, como diz aqui o texto, como ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, sem um norte, sem uma condição, sem saber para onde ia. Uma ovelha sem pastor era uma ovelha sem norte, ela não sabia para onde ia, ela não sabia por onde andar, ela não tinha direção. Então, a compaixão de Jesus alcançou as pessoas, alcançava as pessoas nessas necessidades, na sua aflição, na sua exaustão e na sua falta de direção. Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, queridos, nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos imaginar as pessoas aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e ter coragem de levá-las ao Evangelho pleno da graça de Deus. Porque o Evangelho pleno da graça de Deus cura a alma. E quando a alma é curada, essas pessoas elas vão deixar de ficar aflitas porque vão confiar no Senhor. Esse evangelho também, ele cura a exaustão, porque diz a palavra de Deus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus, ela traz alívio ao cansado. E, por último, dá direção àqueles que não sabem por onde andar. Esse era o foco da compaixão do Evangelho de Cristo. Esse é o foco de compaixão que nós precisamos ter, toda a igreja do Senhor. Isso não é a coisa só para pastor e missionário, não. Existem pessoas que pensam de maneira equivocada que o pastor e o missionário, que são os oficiais remunerados, que têm a responsabilidade de pregar o Evangelho, é que tem toda essa responsabilidade. Mas eu quero lembrar a você duas coisas. Primeiro, pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Então, é o nosso papel, enquanto ovelha, buscar pessoas para o rebanho do Senhor. Segundo, a grande comissão ela não foi dada só aos pastores e missionários, foi dada a todos os crentes. Ide por todo o mundo, essa é a palavra de Deus para todos nós. E pregai o Evangelho de Cristo em todas as nações, a todas as criaturas, a tempo e fora de tempo, para a glória de Deus. Então, nós precisamos lembrar disso. Uma outra questão que nós vemos aqui e que eu quero destacar, então, a primeira é o contexto, a segunda é o conteúdo, a terceira é a compaixão e a quarta é o compromisso. Preste atenção. Versículo 37. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Qual o seu compromisso? Eu queria que você pensasse agora nisso. Qual o seu compromisso com o Evangelho de Cristo? Com a evangelização? Qual o seu compromisso com missões? De que forma você lida, de que forma você trabalha a sua vida no que diz respeito a missões? O seu compromisso é integral? O seu compromisso é de 50%? Seu compromisso é de 25%, de 75%? Deixa eu dizer um negócio para você. Deus está procurando aqueles que se coloquem ao seu dispor de maneira integral. Deus não quer que nós tenhamos apenas uma parte da nossa vida dedicada ao Senhor. Toda a nossa vida precisa estar dedicada ao Senhor. Essa situação que Jesus coloca aqui, ó, é que uma seara grande e poucos trabalhadores, é um fato nos nossos dias. Era naquele tempo e é nos nossos dias também. É claro que aqui, quando Jesus fala, a igreja ainda nem existia, mas Jesus já profetizava, inclusive, aquilo que acontece hoje. Você quer ver uma coisa? Eu não conheço a tua igreja, mas eu tenho certeza que a tua igreja é igual à minha. Tem um grupo de pessoas que faz tudo, tem outro grupo que não faz nada, e tem outro grupo que, além de não fazer nada, ainda critica aqueles que fazem. Essa é a realidade da igreja. Sabe por quê? Não é porque essas pessoas são más, não. É porque são pessoas que não têm um compromisso integral com a causa do Senhor. Aquele que tem um compromisso integral com a causa do Senhor, ele é um bom ceifeiro, ele é um bom obreiro, ele entende a necessidade, ele se envolve com a necessidade, e como Jesus, ele anda em todos os cantos, pregando o evangelho, ensinando, curando. Nós precisamos ter isso, compromisso. Compromisso é o que Deus espera de nós, que haja compromisso. Deus espera de nós que a nossa vida seja comprometida ao ponto de nós podermos nos dedicar integralmente ao Senhor, né? De todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Essa é a perspectiva de Jesus. E, por último, então, nós pensamos no contexto, pensamos no conteúdo, pensamos na compaixão, pensamos no compromisso, e agora pensamos, por último, no comissionamento. Versículo 38 diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí, se você vai para o capítulo 10, no versículo 1, você vê, tendo chamado os seus 12, Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, aqui é o comissionamento. Jesus nos comissiona. A grande comissão é o chamado universal do crente. A grande comissão não é a grande opção, mas tem sido a grande omissão na vida de muita gente. A grande comissão é para todos nós que servimos a Deus e que vivemos para a glória de Deus. E o que Deus quer é nos comissionar. O que Deus quer, e Ele tem nos comissionado, e Ele deseja que nós abracemos essa comissão e que nós vivamos essa comissão. De repente você diz, pastor, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo de viver completamente conectado com a questão da evangelização, de missões. Claro que você tem. Para ser missionário, você não precisa ir para um seminário. Para ser missionário, você não precisa ser ordenado numa igreja. Você pode ser missionário no lugar que você trabalha. Você pode ser missionário na sua família. Você pode ser missionário na escola que você estuda. Você pode ser missionário na sua vizinhança. E você precisa ser missionário em todas essas áreas. E é esse o objetivo da grande comissão, que nós possamos alcançar todas as pessoas. Assim como eu fui alcançado dentro de uma penitenciária 32 anos atrás, provavelmente aí perto de onde você mora existam pessoas, quem sabe até na boca de fumo, ou nas ruas, ou até mesmo no presídio, que precisam ser alcançadas, que podem se transformar em pregadores do Evangelho. Hoje eu digo isso para a glória de Deus, não é para minha própria glória, não, mas para a glória de Deus. Sou pregador do Evangelho de Cristo. Vivo para a glória de Deus há 32 anos. Sou pastor há 28 anos. E vivo integralmente para a glória de Deus, porque eu levei a sério a grande comissão. Eu poderia ser qualquer coisa na vida. Eu poderia ser um gari, eu poderia ser um comerciante, eu poderia ser um empresário, poderia ser um médico, eu poderia ser qualquer coisa na vida. Mas esse instinto
de grande comissão que eu tenho no coração, ele continuaria a se manifestar na minha vida. Eu escolhi essa carreira missionária e pastoral porque eu entendo que Deus me vocacionou para isso. Mas, independente de ser pastor, independente de ser missionário, eu sempre, desde o início da minha fé, abracei a grande comissão. O que nós desejamos de todo o coração é que você também abrace a grande comissão. Leia depois esse texto com mais calma em casa, o texto de Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 até Mateus, capítulo 10, versículo 1, e considere essas coisas na sua vida. Em qual contexto você está trabalhando? Você tem trabalhado com todas as pessoas ou tem sido seletivo nas suas abordagens? Qual o conteúdo? O que você está ensinando para as pessoas? Porque tem crente por aí ensinando usos e costumes. Tem crente por aí ensinando que crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina o que o crente não pode fazer. A Bíblia ensina o que o crente deve fazer. E esse deve ser o evangelho que você prega. Evangelho quer dizer boas notícias. E boas notícias são as notícias de que Jesus está voltando e vai buscar os que são seus. E compaixão, como é que anda o seu coração? Como é que anda a sua perspectiva social? Evangelho social. Eu me lembro de um tempo, talvez os mais antigos se lembrem, que falar de ação social na igreja era quase uma heresia. Eu já ouvi pessoas falando que ação social na igreja significava mandar pessoas de barriga cheia para o inferno. E isso não é verdade. A ação social faz parte do Evangelho de Cristo, faz parte da evangelização. É o que Jesus ensinava quando ele alimentava. O mesmo Jesus que pregou o Evangelho alimentou multidões mais de uma vez. E você conhece a Bíblia, você conhece os textos que falam sobre isso. E o comissionamento, né? A compaixão, o compromisso e o comissionamento. Que o Senhor, nosso Deus, possa falar no seu coração mais forte do que eu falei. Eu falei pouco mais de 20 minutos, 25 minutos, mas aquilo que eu falei só tem o objetivo de levá-lo a uma reflexão. Que Deus possa levá-lo a essa reflexão profunda, que você possa abrir o seu coração 100% para viver integralmente uma vida missionária, porque vida cristã é vida missionária. Deixa eu falar uma coisa para você, já terminando. Uma igreja que deixou de ser missionária, ela deixou de ser igreja. Um crente que não tem o coração missionário, ele não é crente. Ele precisa rever a sua visão. Porque o nosso maior objetivo com relação à humanidade é fazer missões, pregar o evangelho de Cristo. É isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus deseja para nós, é isso que Jesus deseja para você.